Bem-vindo a mais um webinar aqui da MasterD e vamos começar precisamente, hoje vamos fazer um webinar ligeiramente diferente. Isto teve a ver um bocadinho com o teor das mensagens que eu recebi na semana passada até ontem. Houve aqui algumas dúvidas que foram recorrentes em termos do Windows Server, em termos daquilo que é o MTA, e então eu decidi preparar um webinar precisamente que respondesse a essas questões mais colocadas, a essas dúvidas mais colocadas. São 15 dúvidas, são, por acaso, atravessam exatamente as matérias que eu iria falar hoje e mais um bocadinho, que eu iria falar apenas da Active Directory, assim vou falar de mais algumas coisas extra Active Directory, mas acaba por ser um bocadinho também o responder às dúvidas que vocês me foram colocando e que são dúvidas pertinentes e que podem ajudar quem vier atrás também, que provavelmente acabará por ter dúvidas, se não iguais, pelo menos parecidas. E digam-me só uma coisa, ele mudou agora do modo de segurança para os gráficos, correto? Sim. Ok, é porque eu tive aqui um problema com o meu monitor secundário e queria só confirmar se estava tudo a funcionar corretamente. Neste caso, então vamos começar por falar, a primeira coisa é aquilo precisamente que tem no ecrã, que é o modo de segurança. O modo de segurança foi uma questão que 3 ou 4 formandos me colocaram a semana passada, o que era o modo de segurança, e o modo de segurança é transversal a todas as versões do Windows, não só à versão Windows Server, mas também a todas as outras versões do Windows, desde o Windows 95, mais ou menos, que existe o modo de segurança. O modo de segurança normalmente é acedido através da tecla F8 do nosso teclado, e permite-nos aceder através deste menu. Quando carregamos em F8 aparecem-nos estes menus, este num Windows mais antigo, este nos Windows mais recentes, do Windows 10, por exemplo, e nas versões do Windows Server 2012 já mais para cá, este Windows 7 e o Windows 2008, por aí. Então, o modo de segurança é uma opção que vai permitir solucionar problemas do Windows. Porquê? Porque ele vai arrancar o computador num modo limitado. E então, o que é isto, o modo limitado? São carregados apenas os ficheiros e os drivers que são fundamentais para o Windows funcionar. Nada é extra, portanto, apenas o fundamental. Isto é ótimo para nós podermos solucionar problemas, quer de programas que podemos desinstalar e voltar a instalar, quer de drivers que possam estar a impedir o nosso sistema operativo de iniciar de forma correta. Existe também o modo de segurança em linha de comandos, que está aqui também. O modo de segurança em linha de comandos permite entrar diretamente na prompt, na CMD, e trabalharmos em modo de comandos com o nosso computador. Exatamente, José. Tem que ativar o microfone e o áudio. Já agora vamos dar aqui a entrada a mais 3 pessoas que estão a entrar. Boa tarde aos que entraram agora. Estava aqui a explicar o modo de segurança. O modo de segurança, então, permite carregar apenas coisas essenciais e depois resolver problemas. Existe também o modo de segurança com rede, ou seja, o modo de segurança, mas que permite também aceder à rede, apesar de estar em modo de segurança, porque nem sempre o modo de segurança permite aceder à rede. Então esta era a dúvida número 1. São 15 dúvidas que tenho aqui para esclarecer desde há cerca de 8, 9 dias que fui guardando. A outra dúvida que também me foi colocada é esta que tem a ver com estes gráficos, que tem a ver com backups incrementais e backups diferenciais. Portanto, o backup diferencial é este gráfico que está aqui a verde e o backup incremental é este que está aqui com azul nos cilindros cinzentos. Então, vou começar precisamente por este segundo, pelo incremental. O que é um backup incremental? Um backup incremental é um backup que vai fornecer
vai fornecer a possibilidade de fazer uma cópia de segurança dos artigos que foram alterados ou que sejam novos arquivos desde o último backup incremental. Então, qual é a vantagem deste tipo de backup? É mais rápido do que um backup total, porque só vai fazer backup das alterações e das coisas novas, ocupa menos espaço em disco ou nas unidades de rede, onde forem, e podemos manter várias versões dos mesmos arquivos em backups diferentes. Daí estarem ali, como veem, eles em sítios diferentes. O azul significa a parte de backup que foi feita, a outra parte manteve-se, ou seja, só o que foi alterado é que é feito backup. O que se mantém inalterado não é preciso fazer backup. Qual é a principal desvantagem disto? Se eu quiser fazer um restauro de todos os ficheiros, eu tenho que ter todos os backups incrementais que realizei disponíveis para poder usá-los. Ou seja, imaginem que fiz backups incrementais como neste gráfico de segunda a sábado. Se eu não tiver estes backups todos incrementais, eu não consigo restaurar os meus ficheiros ao estado inicial. Então, essa é a principal desvantagem. Também a lentidão do restauro. Porquê? Porque tem que fazer restauros de vários ficheiros. O diferencial, que é o que está aqui em cima, ele realiza backup dos arquivos que foram alterados desde o último backup completo, ou seja, não do último backup incremental, mas do último backup completo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vai guardar todos os arquivos diferentes ou novos, desde que foi feito um backup completo. A vantagem é, existe também menos espaço em disco e também é mais rápido a ser efetuado do que um backup completo e mesmo do que um backup incremental. A desvantagem também tem a ver com o restauro, porque também tem que ter todos os backups. A vantagem é que ele acaba por acumular um maior número de ficheiros e quando chega ao último backup ele está quase completo. Portanto, essa também é uma vantagem. Não sei se perceberam estes 3 primeiros pontos. Modo de segurança e os 2 backups, incremental e diferencial. Por favor, se tiverem alguma dúvida, coloquem, está bem? Não hesitem. Eu eu desativei o som, mas podem ativá-lo sempre que necessário para falarem comigo, está bem? Agora esqueci da pergunta. Estes backups diferenciais, Sim. portanto, são alterados desde o último backup completo. Completo, exatamente. Então, mas a diferença entre o incremental também copia os arquivos alterados, certo? Mas os alterados apenas desde o último incremental, não do último Ok. completo. Ok. Ou seja, ele só copia arquivos numa determinada faixa, enquanto que o diferencial vai copiar em todas as faixas desde o último completo, está bem? Ok. Tá bem. Bem-vindo a quem entrou agora também. Estamos aqui já com 3 tópicos tratados. Não vou voltar atrás porque isto hoje até tem muita coisa. E a quarta questão é a questão que tem a ver com as quebras de corrente, ou seja, o que é uma UPS, porque também foi colocado, e a UPS é um hardware muito importante no nosso data center para dar proteção aos nossos servidores. É uma pergunta que sai também recorrentemente no MTA. Aliás, tudo o que aqui está são perguntas diretas do MTA, os tópicos que eu estou a falar, desde o modo de segurança, backup diferencial, backup incremental, o UPS, tudo são perguntas que saem no MTA, de uma forma ou outra, saem perguntas sobre estes tópicos. Então, UPS significa Uninterruptible Power Supply, o que significa em português unidade de alimentação de corrente ininterrupta, ou seja, sem falhas, não quebra a corrente, e a ideia que traz uma UPS para o nosso trabalho é precisamente filtrar e reforçar alguma falha que possa existir na rede elétrica e também servir eventualmente de bateria, ou seja, de salvaguarda de corrente ali durante um tempo
e permitir desligar em segurança os nossos dispositivos em caso de falha de corrente. Ou seja, as UPS não só dão uma margem temporal aos utilizadores para desligar em segurança os seus dispositivos informáticos, mas também reforçam e protegem contra picos, os chamados picos de corrente, as alterações na rede elétrica. Estas unidades normalmente existem de vários tipos, não vou especificar aqui que tipos, mas vou-vos enviar agora aqui pelo bate-papo e depois posteriormente para todos os formandos um documento de uma marca de UPS que passa publicidade, é a que está no ecrã, porque é mais usada a nível mundial e que explica detalhadamente todos os tipos de UPS e que podem também usar para reforçar o vosso estudo. Sem proteção de uma UPS, normalmente acontecem perdas de informação, equipamentos danificados e, normalmente, baixas nos lucros das empresas, porque com equipamentos danificados e com quebras de energia, normalmente vêm avarias, vem prejuízo. Portanto, a UPS pode ser um investimento, às vezes, no início mais caro, mas que justifica ao longo do tempo, nomeadamente quando temos servidores e data centers. Aí justifica com certeza absoluta esse investimento. Então, vou só aqui procurar, já vos mando o documento no final. Então, visualizador de eventos. Outra pergunta que me foi colocada, falei, se não estou em erro, no último ou no penúltimo webinar sobre o Event Viewer e mostrei este aspecto precisamente que está aqui no ecrã. Vamos admitir aqui mais 2 colegas. Bem-vindos. E o visualizador de eventos, ou o Event Viewer, que tem no vosso ecrã, é uma das ferramentas que é vital em termos de diagnóstico do nosso Windows, neste caso do Windows Server. O visualizador de eventos, ou Event Viewer em inglês, exibe todos os erros que ocorreram a partir de determinada altura e também o nível de urgência, ou seja, se é um erro de baixo grau, alto grau, médio grau, usando ícones que nos dão essa informação, ícones vermelhos e amarelos e verdes que nos dão essa informação. Se repararem, ele tem ali a descrição, o nome e aqui o horário, o log em que acontecem as coisas. Tem para aplicações, para eventos de segurança, para setup, para sistema e para eventos que são reencaminhados. Também tem para eventos de hardware, para o browser de internet e para a gestão de chaves de serviço também do Windows. Também tem para a Windows PowerShell, que é uma linha de comandos que também se pode usar para trabalhar no nosso Windows Server. Então, Event Viewer é um visualizador de eventos que nos permite alguma elasticidade também no diagnóstico do nosso Windows. Há alguma dúvida nestes agora que eu expliquei? O PS, Event Viewer? Só uma pergunta em relação ao PS. Eu posso usar o PS para a troca quente de uma fonte de alimentação do computador? Depende do tipo do PS. Há UPS que o permitem, sim. Por exemplo, esta que está aqui, esta grande, de armário, esta permite-o, sim. Esta pequenina, que é caseira, já não permite. Portanto, tem a ver também com o grau de proteção efetivo que a UPS nos permite, está bem? Ok. Então, avançando mais um tópico, temos aqui mais um print de um ecrã apenas com algumas linhas e que é o post. Este é o ecrã do post. Os colegas perguntaram muitas vezes o que era o post.
E o post também sai no MTA. É uma das perguntas que sai logo referente à primeira unidade do MTA. Normalmente sai sempre uma pergunta sobre o que é o post. O post é o Power On Self-Test, ou seja, é um teste automático efetuado no arranque do sistema operativo e do computador, até antes do sistema operativo, perdão, e visa garantir o quê? Garantir que todo o hardware vai ser inicializado de forma correta. Se faltar algum componente daqueles componentes base ou chave, como preferirem chamar, ou se ele detectar erros, o utilizador vai ser avisado na forma de um código de bips, ou seja, vai ouvir um barulhinho, um bip, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou intervalados por aí fora, de acordo com o código internacional de bips das motherboards. Também podem surgir mensagens no ecrã que podem ser de sucesso, como esta, por exemplo, que têm aqui, BIOS installed successfully, ou pode ser de erros, no caso de haver algum erro de checksum. Checksum é erro de soma do arranque do hardware. O que é que o Power On Self-Test então verifica e por que ordem é que verifica? Esta é uma pergunta que sai no MTA muitas vezes. Qual é a ordem e o que é que verifica? E depois aparece uma lista com essa ordem e o que verifica. O que verifica, em primeiro lugar, é o registro do CPU. Os registros, aquelas memórias que eu já falei várias vezes, registros do CPU. Depois verifica a integridade da BIOS, a integridade da Basic Input Output System. Em terceiro lugar, verifica componentes como o Direct Memory Access, o DMA, o relógio do sistema e os Interrupt Requests, os IRQs da máquina. Em quarto lugar, vai verificar o estado da memória principal e depois vai iniciar a BIOS. Só depois de fazer estas verificações é que inicia a BIOS. A partir do momento em que a BIOS é iniciada, o Power On Self-Test vai identificar, organizar e selecionar quais os dispositivos em condições de fazer o arranque em segurança. E a partir daí arranca o processo do sistema operativo. Ou seja, primeiro verificação de registros de CPU, depois integridade da BIOS, depois DMA, relógio e IRQs, memória principal logo em seguida, a BIOS arranca e é identificado, organizado e selecionado todos os dispositivos em condições de arrancar. Este dado é importante, não se preocupem também, podem assistir depois ao webinar novamente, mas eu também vos vou mandar um pequeno PDF com o resumo depois destas coisas que estou a falar ainda. Vou preparar esse PDF, mas estou a fazer uma espécie de compilação das dúvidas e das perguntas mais colocadas pelos formandos e também de algumas perguntas que saem muitas vezes no exame. Vai ser uma compilação, uma espécie de glossário, com um índice também que eu vou criar, mas que não vai ter uma ordem específica por unidades como um manual. É mesmo só um glossário de conceitos, para que quando estiverem, por exemplo, a fazer testes de preparação, aparece-vos um conceito e tem aqui uma ajuda à qual podem recorrer. Eu vou fazer esta primeira versão com estas 15 dúvidas que me colocaram e depois vou fazendo outras versões, vou-lhe chamar compilação 2, compilação 3, por aí fora, e vou colocando, enviando e colocando no campus, na parte da preparação do MTA, está bem? Portanto, vão ficar com mais esse meio de estudo. Vou fazer a compilação em português, mas quem estudar em inglês tem estes conceitos todos no manual original que tem. Quem tem a versão em português é que, como não há manual da Microsoft em português, então eu tenho esta preocupação de fazer mais documentos de ajuda, precisamente para compensar essa ausência de manual, que não é culpa nossa, é a Microsoft que não faz o manual em português, mas faz o exame em português, dizendo que as pessoas têm que estudar em inglês e depois responder em português. Mas aí não podemos fazer nada. Não precisam de agradecer, é essa a minha função. Às vezes o tempo é que não consigo chegar a tudo
porque felizmente também o número de questões e de dúvidas e de trabalhos vai sendo cada vez maior da vossa parte, e isso às vezes rouba-me tempo para o trabalho de retaguarda, mas vou tentando sempre fazer o melhor. Outra dúvida, V de Vasco, VSS, Volume Shadow Copy Service. O que é o Volume Shadow Copy Service? O Volume Shadow Copy Service, que podemos ativar nos serviços, e podemos também ativar no editor de políticas de grupo, ativar ou desativar, é um serviço que vem desde o Windows XP. Ele permite criar cópias de segurança na máquina e voltar ao ponto anterior através do restauro de sistema. Ou seja, acaba por ser a ativar as cópias de segurança automáticas do sistema para que, quando usamos o RSTRUI, que é o comando que dá acesso ao restauro de sistema e que eu mostrei já no webinar sobre comandos do Windows, RSTRUI é o que dá acesso ao restauro de sistema. Quando fazemos um restauro, ele vai buscar estas cópias Shadow e vai repor essas cópias no nosso sistema. Estas cópias VSS ficam escondidas no sistema de arquivos do sistema operativo e são realizadas sempre que ocorre uma mudança no computador, se estiver ativo o serviço Volume Shadow Copy. Se ele não estiver ativo, não vão ser feitas as cópias de forma automaticamente. Atenção que o VSS não substitui o backup. É apenas uma ferramenta que complementa o backup. O backup é sempre essencial termos cópias de segurança dos nossos ficheiros. Complementando precisamente aqui o VSS, uma questão também muito colocada, GPO, Group Policy Object. Temos aqui o editor de políticas de grupo e aqui temos então os objetos. O que é que são os objetos? São todas estas políticas que estão dentro do editor de políticas de grupo. Cada uma destas coisinhas é um objeto. Então, as políticas de grupo incluem objetos que dizem respeito a configurações específicas do sistema operativo, do ambiente de trabalho, da segurança, das opções de aplicações, das configurações de aplicações, do redirecionamento, das pastas, dos logins, dos logoffs, dos scripts, dos comandos, tudo isso são aplicáveis quando os utilizadores iniciam a sessão no computador e fazem atualizações periódicas. Ou seja, se eu configurar políticas de grupo para determinado grupo de utilizadores ou para um utilizador, quando ele faz login, ele assume automaticamente as suas políticas e modifica o ambiente da área de trabalho desse mesmo utilizador de acordo com as políticas definidas para ele. Esta era outra dúvida, Group Policy Object. Então, os objetos da política de grupo que estão aqui, todos estes são objetos de política de grupo. E agora vem a dúvida mais longa, não é a mais difícil, é a mais longa, que são os esquemas, as operações mestre, ou seja, os role mestre, os papéis mestre do Active Directory. E os papéis mestre, em inglês, são o Schema Master, o Domain Naming Master, o Read Master, o PDC Emulator e o Infrastructure Master. Em português, o mestre dos esquemas, o mestre de nomeação de domínio, o mestre RID, o emulador PDC e o mestre de infraestrutura. Então, o que é que isto significa? Um a um. Mestre de esquema. O mestre de esquema é o controlador de domínio, ou seja, é aquilo que controla o domínio onde estão as máquinas que nós vamos usar em termos de Windows Server. É o esquema mestre, por isso é que se chama mestre, senão não se chamaria assim. É responsável por executar atualizações no esquema dos diretórios, ou seja, ele vai
usar o esquema e as configurações do domínio e é o único que processa atualizações no esquema do diretório principal do domínio. Após a conclusão dessa atualização de esquema, essa atualização é replicada para todos os controladores de domínio que existirem no diretório. Há apenas um mestre de esquema por cada diretório, não pode haver mais que um. Segunda opção, nomeação de domínio. O detentor desta função é o controlador responsável por fazer as alterações do nome de domínio em toda a floresta de domínios. Ou seja, isto é o esquema, são estes esquemas que aqui estão, e o domínio, o Domain Naming Master, está aqui, é o responsável por controlar todos os nomes de domínios dentro desta floresta que nós temos no ecrã. Depois, o read, o que é o read? É o único controlador que vai processar solicitações de acesso através deste servidor master. Portanto, vai movimentar objetos de acordo com esse servidor master. Depois, o que ele faz é, o read é um ID, ao fim e ao cabo, de leitura, um ID exclusivo relativo, e ele vai anexar um SID SID, que é um ID de segurança, um Security ID, a cada um dos objetos desta floresta. Cada Windows, cada domínio recebe uma pool, um intervalo de IDs read que pode atribuir às entidades que vai criar. Então, esse é o papel. Emulador PDC. O emulador PDC tem a ver com o horário do Windows e tem a ver com o protocolo de autenticação Kerberos. Esse protocolo é um protocolo de segurança, de autenticação, e todos os computadores de uma empresa têm que ter um horário comum para que o controlador de domínios, que controla a autoridade da floresta, não entre em loop e garanta o uso do horário comum a todo o domínio. Este PDC, este emulador, é autoritário, manda aqui no domínio e vai trabalhar na raiz da floresta. Vai ser autorizado na raiz da floresta e vai ser configurado para, ao fim e ao cabo, congregar os horários de todas as máquinas, de modo a que não hajam aqui discrepâncias. As funções também são alterações de passwords que sejam executadas por outros controladores de domínio. O PDC também vai receber a replicação dessas alterações. Falhas de autenticação também vão ser guardadas no PDC. O bloqueio de conta é processado no PDC também, os bloqueios de conta, e vai dar suporte a clientes até ao Windows NT 4.0, portanto, antes do 2003 server. Então, estas são as partes que nós estávamos ali a ver na rede. A partir daí, falta-nos só a infraestrutura. A infraestrutura é um objeto que é referenciado por outro objeto noutro domínio. Ou seja, eu tenho uma rede aqui e tenho outra rede aqui. E essas duas redes são dois domínios. E para que um objeto deste domínio se possa cruzar ou encontrar com o outro domínio, ele tem que ter na infraestrutura, tem que ter aqui nesta infraestrutura as referências e as entidades de segurança para depois poderem comunicar uns com os outros. Aqui a função mestre de infraestrutura tem de ser mantida por um controlador que não pode ser servidor de catálogo global, ou seja, tem que ser um servidor específico para esta função, está bem? Isto, resumidamente, são estes esquemas que aqui estão. Depois passamos para as unidades organizacionais do Active Directory. Temos aqui um domínio, temos aqui outro domínio,
temos aqui outro, são parent domains, child domains, por aí fora. Então, na administração do Active Directory, que é disso que se trata, uma unidade organizacional é um tipo de objeto do diretório que está contido num domínio. Ou seja, o domínio domain1.com tem a unidade organizacional 2, neste caso, Organizational Unit 2. Aqui tem domain1.com, depois a unidade 1, a unidade 2, a unidade 3, cada um vai estar atribuído aqui. O que é, ao fim e ao cabo, o que é esta questão da unidade organizacional? É um objeto contido nos domínios que vai suportar a atribuição das configurações das políticas de grupo dos utilizadores ou delegar a autoridade administrativa. Ou seja, estas unidades podem delegar em utilizadores a autoridade administrativa sobre o domínio e sobre as próprias unidades. Isto facilita o trabalho dos administradores que gerem as redes e as configurações e o uso de contas e recursos com base neste modelo organizacional. Então, isto vai formar hierarquia, daí estar em pirâmide. Há uma hierarquia onde alguns estão mais abaixo e outros estão mais acima, de acordo com as políticas de grupos e as políticas de segurança. As unidades organizacionais são usadas para aplicar configurações a grupos, delegar gestão, ou seja, podem atribuir permissões para gerir objetos do Active Directory numa unidade organizacional, e um utilizador pode ter também autoridade administrativa sobre todas as unidades organizacionais de um domínio, ou então apenas sobre uma das unidades organizacionais do domínio. O administrador de uma unidade organizacional não tem de ter necessariamente autoridade sobre as outras unidades organizacionais, ou seja, ele pode ter apenas sobre uma, ou sobre todas, ou sobre algumas. Portanto, aqui é uma questão de configuração do administrador-geral do Active Directory. Esta também era uma dúvida, as unidades organizacionais. Depois, o grupo de segurança. Grupo de segurança, que estão aqui representados nesta imagem, se virem aqui há vários grupos, System, Domain Admins, Enterprise Admins, Administrators, Account Operators e Pre-Windows 2000 Compatible Access, que são os acessos compatíveis pré-Windows 2000, coisa que já hoje em dia praticamente ninguém tem. Os grupos de segurança são projetados como uma parte da estratégia de gestão da exposição de credenciais dentro de uma empresa, e os membros destes grupos vão possuir proteções que não são configuráveis automaticamente, ou seja, estas seguranças, estas configurações têm que ser associadas manualmente aos grupos de utilizadores e visam restringir e proteger proativamente através de determinados padrões. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, os Domain Admin hão de ter um determinado padrão de autorizações. Os Enterprise Admin hão de ter outro padrão de autorizações. Depois imaginem que havia aqui um Printer Admin, teria apenas um padrão de autorização sobre as impressoras. E isso são padrões de utilização. A associação destes grupos a utilizadores ou utilizadores a estes grupos vai então visar restringir e proteger proativamente através desses padrões. O único método para modificar esta proteção a uma conta é remover a conta desses grupos. Se não for feita a remoção de uma conta de um determinado grupo, ela vai ter sempre o tal padrão de permissões. Fui claro até agora? Sim. Sim. Ok. Então, vamos aqui avançar e faltam-nos 4 dúvidas, das dúvidas mais colocadas. Grupo local.
é outra das dúvidas que foi bastante colocada. É a dúvida mais simples de todas das 15 dúvidas que me foram colocadas. Neste caso, um grupo local tem a ver com, imaginem uma organização que tem servidores, postos de trabalho, configurações de grupos simples. Então o que é que se faz? Em vez de se criar um domínio e ter de ter um servidor a gerir esse domínio, basta criar um grupo de trabalho e permitir determinadas configurações a esse grupo de trabalho. Isto é ótimo, por exemplo, para partilhar uma impressora, mas não ter de ter a impressora num domínio de um servidor. Ou seja, eu tenho 10 computadores e tenho 2 impressoras, partilho essas impressoras nesse grupo de trabalho e não preciso ter um servidor a gerir a impressora, ela será gerida num grupo local. Ou seja, o grupo local é um grupo simplificado de permissões e de organização que não necessita de configuração de domínio, nem necessita de ter um servidor a mandar na rede. Depois temos... Sim, digo. Eu ia perguntar se esse tipo de grupo local era como se eu criasse tipo uma, entre aspas, uma rede doméstica onde eu tinha acesso de vários utilizadores e eles iam partilhar uma impressora ou o que É isso mesmo, é isso mesmo. É um grupo local, daí ser pequeno. É como quando nós configuramos a rede no nosso Windows, que não é server, tem lá a dizer grupo de trabalho, correto? O grupo local acaba por ser o grupo de trabalho que é local, ou seja, não permite domínio, não permite o ponto qualquer coisa que sai para a rede exterior. Portanto, é apenas um grupo que está ali na LAN, na rede local, está bem? Então, vamos falar da ordem das políticas de grupo, que é esta imagem que aqui está, onde estão a ordem das políticas de grupo. É outra dúvida que me foi colocada porque alguém viu uma pergunta online onde estava qual era essa ordem das políticas de grupo. Então, a ordem é, primeiro, os objetos de política de grupo local. São os mais simples de todos. Depois, são os group policies, ou seja, as políticas de grupo vinculadas a sites. É a segunda ordem. A terceira ordem é o processamento de domínios de várias políticas de grupo, mas vinculadas a um domínio especificado pelo administrador. Ou seja, primeiro, grupos locais, não há administrador, não há domínio. Depois, as políticas associadas a sites, depois com domínios especificados por administradores. Quarto, unidades organizacionais ligadas à unidade organizacional mais elevada na hierarquia do Active Directory. Então, a ordem é grupos locais, primeiro, políticas de grupo local, políticas vinculadas a sites, políticas vinculadas a domínios especificados pelo administrador da rede e, por último, unidades organizacionais ligadas à unidade organizacional mais alta na hierarquia do Active Directory. Esta é a ordem que pode eventualmente sair em alguma pergunta no MTA. Dúvida também colocada. O que é um Universal Group? Um Universal Group pode incluir como membros o quê? Pode incluir contas de qualquer domínio dentro de uma determinada floresta. Porquê? Por ser universal, precisamente. Pode incluir grupos globais, não é locais, perdão, globais, de qualquer domínio dentro da floresta e grupos universais de qualquer domínio dentro da floresta onde o grupo universal reside. Ou seja, resumindo e alargando isto, o grupo pode receber permissões em qualquer domínio ou em qualquer floresta. É o grupo mais aberto de todos, daí chamar-se grupo universal. Não é uma dúvida que não é difícil. Por último, a última dúvida colocada, a 15ª, é o que é o Windows Deployment Services. Aqui está no Windows Server 2012,
mas o WDS, o Windows Deployment Services, existe para muitos Windows, não é apenas para este. Esta imagem é que ilustra bem o que ele faz. O Windows Deployment Services é um software de imagens ISO, por exemplo, para rede, desenvolvido para a Microsoft. Então, deixa de ter, como é da Microsoft, deixa de ter o formato ISO e passa a ter o formato Windows Imaging Format, que é o formato WIM. E estas imagens são usadas para quê? Para implementar a instalação do Windows numa rede. Ou seja, eu a partir destas imagens WIM, eu consigo, a partir do servidor, como está aqui na imagem, replicar essa imagem para todos os computadores que eu queira na rede e instalar o sistema operativo através da rede para as máquinas que estão sob o domínio do meu servidor. É isso que faz o Windows Deployment Services. E com esta dúvida, chegamos ao final das 15 dúvidas que me colocaram mais em MTA. Como eu vos disse, vou preparar a tal compilaçãozinha e hoje é quarta, eu penso que amanhã, no máximo sexta, envio o primeiro PDF para vós, precisamente com estas 15 dúvidas. Depois, o webinar também fica disponível agora já mais rapidamente, porque o meu colega já voltou de férias e está a despachar as coisas com alguma brevidade. E qualquer dúvida, contactem-me através do Skype, através do campus, disponham, estejam à vontade. Se tiverem alguma dúvida agora, aproveitem também, que ainda aqui estamos, e tenho todo o gosto em esclarecer. Eu tinha duas questões. Diga-me. Em relação aos grupos universais, por exemplo, eu vou dar exemplo porque eu trabalho com a Active Directory todos os dias. Por exemplo, eu tenho acesso a 4 servidores da companhia e depois tenho dentro da AD tenho uma coisa que diz Entire Directory, portanto, onde eu tenho acesso a toda a base de dados dos restantes servidores. Portanto, eu parto do princípio que isso será considerado um grupo universal. Então. É isso mesmo, é isso Okay. mesmo. Não podia ser mais um exemplo melhor que esse. Esse é o exemplo de um grupo universal. E depois a outra pergunta era nessa do Windows Deployment Services das imagens. Isso também pode ser usado, por exemplo, quando são... por exemplo, nós agora atravessamos uma fase onde tivemos a migrar as máquinas todas da companhia, são cerca de 300 mil funcionários. E, portanto, nós fizemos o upgrade, porque há muitas máquinas que ainda estavam a correr o Windows 7. Sim. E tivemos de fazer o upgrade para o Windows 10. Portanto, claro. Eu não fiz parte do grupo que fez isso, mas eles usaram então isso para fazer essa atualização. Sim, se o fizeram através do servidor, usaram o Windows Deployment Services, quase certeza. E essas imagens o backup delas será onde? No servidor? Está guardado dentro do servidor. Dentro do servidor. Ele guarda a instalação do sistema operativo, que é o sistema operativo escravo, digamos assim, guarda nos ficheiros do próprio servidor, e quando entramos no serviço, no Windows Deployment Services, aparece-nos uma lista com o formato nome.wim. E esses são as imagens que depois podemos escolher para fazer a instalação na rede. E essas instalações ou atualizações, isso ocorre ao mesmo tempo nas máquinas todas? Sim. Ou uma sequência? Pode mandar-se. Eu posso estar a incorrer num erro, mas eu penso que no 2012 eram até 5.000 máquinas em simultâneo. Okay. Se o servidor suportar também, atenção. Não é? Porque aí também depois tem a ver com o hardware aguentar também os pedidos de 5.000 máquinas em simultâneo. Ok. Tá bom, eram essas as minhas questões. Obrigado. Sim, senhor. Mais alguma questão? Bom, então, se não há mais dúvidas, despeço-me. Até amanhã. Amanhã cá estaremos novamente com mais um webinar. Amanhã, o que é que eu vos queria perguntar antes de irmos embora? Não sei se conhecem uma aplicação online, uma aplicação, quer dizer, uma página que se chama Kahoot, com capa.
Já ouvi falar desse nome, mas já não me lembro o que é. Pronto, o Kahoot é uma página que permite criar questionários e depois eu mostro os questionários aqui no meu ecrã e vocês podem responder às perguntas e no final saber o que é que acertaram e o que é que erraram. Portanto, é uma plataforma que me permite fazer isso. E eu gostava de vos pedir que fossem à procura em kahoot.com. Eu mando-vos aqui o endereço. Já agora, deixem-me só abrir aqui um browser. Isto pode ser instalado também no telemóvel, porque isto são jogos, ao fim e ao cabo são jogos didáticos. E eu gostava de depois criar um questionário e que vocês jogassem esse questionário comigo em tempo real aqui num dos webinars, para podermos perceber também como é que vocês estão. Eu criaria aqui um conjunto de 30 ou 40 perguntas genéricas sobre a questão do servidor, do Windows Server, e vocês iriam respondendo sem qualquer stress e sem qualquer obsessão com o resultado, nada disso. O próprio jogo também serviria como aprendizagem, ao fim e ao cabo, porque quando nós erramos ele mostra a resposta correta e também vamos aprendendo. Portanto, se quiserem explorar um bocadinho o Kahoot, depois eu faço novamente uma pergunta se estão à vontade ou não nos próximos webinars e se estiverem marcamos um webinar para fazer um destes jogos didáticos. Se não estiverem, fazemos outros webinars, também não vem daí mal se não fizermos o webinar do Kahoot. Mas eu tenho experiência com os meus alunos aqui da escola também onde dou aulas, que é uma ferramenta de trabalho que acaba por ser bastante agradável, cria aqui um espírito divertido também de aprender e ao mesmo tempo permite aferir também o nosso conhecimento. Portanto, se eventualmente acharem que pode ser uma forma gira de fazermos um webinar diferente, estou à vossa disposição e podemos experimentar, está bem? Também concordo. Agora, a última ação de hoje aqui do webinar, vou enviar-vos para o bate-papo o tal PDF da tal marca de UPS, onde explica os tipos de UPS mais detalhadamente, está bem? Baixem esse PDFzinho, é uma coisa pequenina, 600 capas, mas onde eles explicam fantasticamente todos os tipos de UPS e como é que funcionam de uma forma simples, concisa e muito clara, inclusive com esquemas. Aproveitem esse documento porque é um documento gratuito da marca e que é de uma aprendizagem fantástica. Se não há mais dúvidas, despeço-me então até amanhã às 7, cá estaremos. Um abraço a todos e obrigado por terem assistido a mais este webinar. Está bem?